Bom, agora voltando, eu vou falar de um tema que a doutrina oscila entre chamar de princípios dos recursos ou de regras. Eu particularmente prefiro chamar de regras, me parece sejam efetivamente regras dos recursos. Tá? A primeira delas é a taxatividade, ou seja, os recursos são apenas aqueles previstos em lei, né? Diferente da teoria das provas, em que uma prova prevista em lei, regulamentada em lei, ela é típica, mas nada impede que uma prova atípica seja produzida, obviamente desde que não viole direitos fundamentais. Quanto aos recursos, não, a previsão dos recursos em espécie ela é taxativa, portanto só se pode trabalhar com a hipótese de recorribilidade na forma e na previsão legal. Outra regra importante é de que há uma unirrecorribilidade das decisões. Existe um recurso para cada decisão. Né? Não é cabível vários recursos, é um recurso só. Ainda quando aparentemente pareça que existem vários recursos, de certo, se cabe um, o outro está excluído. Então, é bom fixar, né? A unirrecorribilidade das decisões significa dizer de cada decisão cabe apenas um único recurso. Tá? A terceira importante regra é a da fungibilidade recursal. Ela está expressa ou expressamente prevista no artigo 579 do Código de Processo Penal, que prevê que uma parte não deve ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro se ela agiu de boa fé. Né? Então aí há uma ressalva feita pelo próprio legislador de que, salvo na hipótese de má fé, uma pessoa que tenha interposto um recurso no lugar de outro, ou seja, tenha confundido, tenha trocado os recursos, ela não deve ser prejudicada, o que significa dizer que, se é cabível um recurso, mas a parte interpõe um recurso equivocado, um recurso diferente, cabe ao juiz receber o recurso por outro, fungibilizando aquele recurso, a interposição daquele recurso. Claro que para isso o juiz tem que analisar se houve ou não houve má-fé. Né? Uma das formas mais comuns de analisar ter havido ou não má-fé é quanto à observância do prazo. Nós vamos falar melhor sobre a questão da tempestividade, mas imaginem que o recurso cabível tem um prazo de 5 dias e o recurso interposto, efetivamente, tem um prazo de 15, o sujeito usou os 15 dias do prazo. Ora, aí não pode se aplicar a fungibilidade na medida em que o recurso cabível tinha que ter sido interposto em 5 dias. Se eu admito que seja substituído por um recurso qualquer, inclusive fora do prazo do recurso cabível, eu admito que o sujeito haja de má fé. Então, não é cabível a fungibilidade quando o recurso equivocadamente interposto tinha um prazo maior do que o recurso cabível. Né? Obviamente, cabe ao juiz, verificado que não houve má-fé, receber o recurso errado como se fosse o correto e mandar processar pelo rito do recurso cabível, o correto. Né? Então, isso é a fungibilidade. Bom, a rigor, os recursos são disponíveis. Né? Significa dizer que, uma vez que tenha sido interposto o recurso, é possível desistir daquele recurso, a menos que o recorrente seja o Ministério Público, porque aí expressamente o artigo 576
afirma que o Ministério Público não pode desistir do recurso que ele tenha interposto, de tal forma que não existe possibilidade do Ministério Público, portanto, dispor do recurso. Não é? Bom, mas se não for o Ministério Público, os recursos são disponíveis, pode desistir, pode expor, não é? Então não é preciso continuar. Bom, de uma forma geral, entende-se que os recursos se regem pela máxima latina tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, devolve-se, né, o efeito devolutivo, devolve-se para o Poder Judiciário reapreciar a matéria que foi apelada, a matéria objeto da fundamentação recursal. Porém, existem limitações à máxima tantum devolutum quantum appellatum. Né? Então, se o recurso for da defesa, fica muito claro aqui que não se aplica totalmente o tantum devolutum quantum appellatum, na medida em que é possível que o tribunal aprecie o recurso analisando argumentos, fundamentos que não foram expressos pela defesa desde que aproveite a defesa. Por outro lado, é proibida a reformatio impégios. O que é isso? É proibido que a decisão recorrida seja reformada para piorar a situação do réu quando apenas o réu foi o recorrente, quando ninguém mais recorreu, tá? Ou seja, se apenas o réu recorreu e a acusação não, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Mas é evidente que se a acusação recorreu, claro que a situação do réu pode piorar, mas aí não haverá reformatio impégios, haverá provimento do recurso interposto pela acusação, não é o julgamento apenas do recurso de defesa em prejuízo da defesa. Não, é o julgamento do recurso da acusação em favor da acusação. Muito bem. E existe a possibilidade de que, apreciando um recurso da acusação, o tribunal melhora a situação do acusado, ou seja, imagina que o sujeito foi condenado a uma pena de 1 ano, a acusação recorreu para aumentar a pena, mas o tribunal entendeu que não apenas não era para aumentar a pena, como também sequer era para manter a pena, era preciso absolver o acusado. É cabível a reformatio in melius quando o recurso é da acusação. Tá? Então, não é cabível a reformatio in pejus quando o recurso é apenas da defesa, mas é cabível a reformatio in melius quando o recurso é apenas da acusação. Tá? Todo recurso deve gozar de dialeticidade como característica, o que significa dizer, quando alguém recorre, apresenta razões para o recurso, a outra parte tem que poder contrapor argumentos dialeticamente para que o tribunal então julgue, ou seja, é um respeito ao contraditório, o estabelecimento da dialética no âmbito do trâmite recursal. E por fim, no processo penal, deve-se compreender que há uma regra de irrecorribilidade de despachos e decisões interlocutórias. Ou seja, de uma forma geral, os despachos e decisões interlocutórias não são recorríveis, o que não significa que eles não possam ser rediscutidos no momento da apelação da sentença, não é? A menos que expressamente esteja prevista a possibilidade de recurso em sentido estrito, que a gente vai ver quando falar sobre recursos em espécie, para despachos e decisões interlocutórias. Então, o recurso em sentido estrito é um recurso, como nós vamos ver mais à frente, elenca as hipóteses de decisão nas quais cabe o recurso, a interposição de recurso em sentido estrito, e ele pode, e de fato ele elenca entre essas possibilidades algumas específicas decisões interlocutórias. Então,
nesse caso cabe. Mas se não estiver lá expressamente previsto entre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, é porque a decisão é irrecorrível. Então, como regra geral, os despachos e as decisões interlocutórias são irrecorríveis, a menos que esteja expressamente previsto o recurso em sentido estrito cabível para aquela decisão específica.